Já convosco. Nessa manhã eu quero iniciar com vocês a nossa escola bíblica. E que bom, né? Graças a Deus podemos estarmos juntos a palavra do Senhor mais uma vez. Semanalmente, nos domingos, nós temos essa oportunidade. Igreja do Jardim dos Oliveiras, pastor Dorival Martins Júnior é nosso pastor titular. E hoje nós vamos estudar a palavra de Deus ali dentro do livro de Hebreus. Mas antes de iniciarmos, eu quero orar com você. Amém? Espero que você esteja bem, que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial e que seja um domingo maravilhoso, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus é conosco e nos concede um dia de bênção, um dia de vitória, um dia glorioso, para realmente o nome dele ser glorificado. Vamos juntos, em nome de Jesus. Eterno Deus, maravilhoso Pai, o Senhor é o nosso Deus vivo, justo, santo, fiel, verdadeiro, e não há Deus como o Senhor. Não há outro a quem devemos buscar, e não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser o de Cristo Jesus. Por isso, Deus, nessa manhã, nós te glorificamos, exaltamos e buscamos, Senhor, um pouco mais de Ti e do conhecimento da Tua palavra. Que ela possa falar ao nosso coração, que ela possa, Senhor, nos colocar mais uma vez diante de Ti, no reconhecimento de que Tu és o Cristo, o Senhor da nossa vida, Senhor de tudo o que somos e tudo o que temos. Precisamos, Senhor, da Tua presença, da Tua palavra. Precisamos, ó Deus, do Teu amor, da Tua bondade. Pedimos também, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a Tua palavra boa, viva, poderosa, fale ao nosso coração. E através do Teu Espírito Santo nos convença do pecado, do juízo, da justiça. Porque sabemos, Pai, que a Tua palavra ela não atende apenas à questão cognitiva, ela não tem como propósito apenas entender ou trabalhar o nosso entendimento. Muito mais do que isso, a Tua palavra vem para nos transformar. E nesta manhã, Senhor, queremos prestar, através deste estudo, o culto racional ao Senhor, para a glória e o louvor do Teu nome. É no nome de Jesus que nós assim oramos e já Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos trabalhar com um livro que eu gosto muito. Quem já foi meu aluno, e mesmo na igreja, eu sempre falo dele como um dos livros que eu tenho prazer e alegria de falar. Gosto muito dele, que é o livro de Hebreus. Mas nós vamos começar o livro de Hebreus hoje, não exatamente por ele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Você tem a sua Bíblia aí? Convido ela para você abrir lá no Salmo de número 110. O livro dos Salmos. Nós vamos olhar dentro desse livro, no livro de Salmos, nesse Salmo 110, sobre o próprio Cristo e sobre o livro de Hebreus. O que é que ele fala? O livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, ou ainda o sermão aos Hebreus, porque nós vamos ver que ele não se trata exatamente de uma carta, né? Ele não tem algumas características que definem uma carta, mas hoje nós vamos começar a estudar sobre ele. Eu quero fazer uma série de estudos sobre o livro de Hebreus, ou sobre a carta aos Hebreus, mas eu quero começar com você lendo o Salmo 110. E o Salmo 110 ele vai nos dizer assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo ou por estrado dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, e será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis da tua ira. Julgará entre as nações, e enchê-las-á de cadáveres, e ferirá a cabeça de grandes da terra. E pelo caminho desertar-se-á o ribeiro, e prosseguirá de cabeça erguida.
nesse texto, nós temos aí as figuras do próprio Senhor Jesus, e esse texto ele é citado algumas vezes em diversos pontos. Quando nós olhamos para o livro ou para a carta de Hebreus, o propósito dela é de falar da soberania do Senhor Jesus, da supremacia. E nesse salmo, ele é um salmo messiânico, juntamente com o salmo de número 2 e o salmo de número 24. E esse salmo, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre essa soberania da pessoa do Senhor Jesus. Quando a gente olha ali o Salmo 110, verso 1, ele vai dizer: Deus manda seu filho assentar à sua direita. Num primeiro momento, ainda os fariseus, eles questionam ao Senhor Jesus sobre a soberania e sobre a própria fala diante do Senhor. Quando a gente vai ali para Mateus capítulo 22, do verso 41 em diante, o próprio Senhor Jesus, ele vai afirmar que este salmo de Davi está falando com alguém maior que ele mesmo. E Davi não poderia falar a respeito dos seus filhos, né? Como ele colocando seu filho como maior que ele mesmo. Então, aí o versículo de número 1 desse salmo, ele vai se referir à própria pessoa do Senhor, vai falar do Messias, daquele que era esperado. Então, é uma narração, é uma conversa entre Deus Pai e o Filho, onde o Pai está concedendo as honras ao Filho, as honras sacerdotais e todas as honras ao seu Filho. Então, durante a pregação também ali, Pedro, logo depois do Pentecostes, quando Pedro começa o discurso, e ali ele começa a pregar, e onde alguns homens, ou quase 5.000 almas, se convertem ao Senhor, Pedro também vai citar esse mesmo texto, falando da pessoa do Senhor Jesus e da soberania dele. Então, é um texto que faz toda a referência, esse salmo, ele faz toda a referência ao livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus. Quando o escritor de Hebreus, ele vai ali fazer a carta, preparar essa carta, e nós vamos olhar os dados dela, os detalhes dela, pelo menos o início que tem ali no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, estão aí dentro desse Salmo 100, exaltando o Messias, aquele que ainda estava por vir, aquele que ainda não tinha vindo, mas que Deus já tinha preparado. E no coração do salmista, quando Davi fala esse salmo, quando ele coloca esse salmo, ele está, sim, falando da pessoa do Senhor Jesus. Então, é um salmo messiânico, e é interessante como a figura ali da pessoa de Jesus, ele fica bastante identificada. Quando a gente tem ali, nesse salmo, ele vai falar, então, das pessoas, da divindade do Senhor Jesus, do governo do Senhor Jesus, do seu sacerdócio eterno e dele enquanto juiz sobre toda a terra. São 4 características que o Salmo menciona da pessoa de Jesus e do seu sacerdócio, da sua grandeza, do seu poderio, da sua divindade, do seu governo, da extensão desse governo e dele ainda como juiz sobre toda a terra. Quando a gente fala de Hebreus, e aí eu convido você então a abrir a carta aos Hebreus, lá no seu capítulo de número 1, nós vamos ter que ela, embora seja classificada como carta ali no Novo Testamento, uma carta não paulina, né, e junto às cartas gerais, este livro, ele não é uma carta. Se você observar o capítulo de número 1, ele começa: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Diferente de outras cartas, mesmo as cartas não escritas por Paulo, todas elas iniciam com uma saudação, né? A gente pode pegar aqui só para exemplificar a carta a Tito, ele fala assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E aí, então, ele vai dirigindo. Aí, no versículo 4, ele vai dizer: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé. E nas demais cartas também. Então, é uma regra
para as cartas a gente identificar que ele tem um remetente. No caso de Hebreus, ela não tem remetente, ela não tem saudações iniciais, e daí então ela perde a característica de uma carta. É o texto, de todos os livros, ou de todas as cartas que não foram escritas por Paulo, Hebreus é o mais longo deles, e também é o que tem o mais conteúdo teológico. E talvez seja por isso que muitos consideram como o livro mais difícil de se ler, ou a carta mais difícil de se ler no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Isso porque ele vai fazendo muitas referências ao Antigo Testamento. O autor, ou os autores, porque ele não está identificado, com toda certeza, ele conhecia e muito bem o judaísmo. Nesse momento em que a carta foi escrita, o templo ainda era existente e os textos vão discorrendo à medida em que a carta vai sendo escrita, ele vai deixar algumas identificações de período. E como ele fala bastante da questão do sacerdócio e vai falar muito sobre até os sacrifícios, ele deixa claro que o templo ainda não havia sido destruído. E nós vamos entender então que se não havia sido destruído, e isso deve ter acontecido bem no período ali da perseguição, quando essa carta foi escrita, os historiadores vão dizer que foi escrita ali por volta do ano 70, 69, 70 depois de Cristo. Isso nos leva a entender que era um período onde a igreja estava vivendo o ápice da sua perseguição. No ano 70, logo depois, veio a diáspora dos judeus, né? A primeira diáspora. Então, eles estavam vivendo uma intensa perseguição. E a carta foi escrita exatamente para que as pessoas, os judeus ali, ao receberem essa carta, eles pudessem olhar para ela e entender que havia e que há uma superioridade no cristianismo em relação ao judaísmo, que quando se fala de forma religiosa, e é por isso que o texto todo, a carta quase toda, ela vai fazendo esse contraste entre cristianismo e judaísmo, para que a gente possa compreender e para que eles pudessem compreender e também ser fortalecidos na sua fé, para que eles não desistissem, para que eles entendessem a superioridade da aliança feita em Cristo Jesus e que aquela aliança iniciada ali no Sinai, através de Moisés, com as cartas, com os mandamentos, aquele período que Deus estava falando, na verdade ela começa bem antes, quando o Senhor escolhe Abraão e seleciona e chama um povo para si, um povo que é só seu, mas depois ele vai aperfeiçoando isso, vai modelando isso através das leis em que os homens vão colocando, e a dispensação da lei vai mostrar isso para nós. Mas nessa carta aos Hebreus, a ideia é mostrar que existe uma superioridade na aliança de Cristo Jesus. Então, o ensino sobre o sacerdócio de Cristo, a superioridade do seu sacerdócio, e vai nos mostrando quão grande e quão poderoso e quão especial é a pessoa do Senhor Jesus. Então, a gente sabe que o autor não tem nome, não tem o seu nome registrado. Houve um período em que falava-se, atribuía-se a Paulo, um outro período atribuiu-se a Lucas, mas o fato é que não existe uma identificação a respeito de quem foi que escreveu. Então, não tem como. Às vezes a gente pensa assim, será que talvez foi Timóteo? Timóteo conhecia muito bem o judaísmo também, viveu ali junto a Paulo, tinha instruções da palavra, talvez, mas né, o fato é que a Bíblia não deixou para nós essa informação. Ele é um texto formal, cheio de citações. Muito bem, desculpa. E esse texto, ele vai falar aí a respeito de como vai poder trazer para nós a identificação de como esse texto foi feito, foi falado. A autoria dele, no versículo de número 13, versículo 24, capítulo 13, 24, ele traz a seguinte citação. Deduz-se que trata-se de um sermão ou discurso de um cristão respeitado que viveu em Roma, porque ele usa a expressão eu falo e a expressão eu falei.
Então, baseado nisso, a gente vai ter a ideia de que este texto veio ou foi colocado, foi escrito por alguém que realmente era uma pessoa respeitada, era uma pessoa conhecida dentro de todo o povo ali. Foi escrita num grego clássico, de forma bastante didática, e aí então, quando ele foi escrito nesse período aí, realmente da perseguição da igreja. Para quem é que foi escrita a carta aos Hebreus? Ela foi escrita para aqueles que eram os judeus e que agora estavam servindo ao Senhor no cristianismo, para que eles não desistissem da fé, para que eles não recuassem, para que eles não voltassem atrás. E foi escrita também para mostrar a supremacia do Senhor Jesus e encorajar os crentes, os servos ali, a perseverar na sua fé. Em nenhum outro lugar das Escrituras nós encontramos falando a respeito da pessoa de Jesus com tamanha supremacia. O texto, ou de todas as cartas, a que mais fala a respeito de Jesus em sua supremacia é a carta aos Hebreus. E aí então, quando a gente vai para o capítulo de número 1, versículo 2 e 3, ele vai dizer assim para nós: a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. E assim ele se tornou tanto mais excelente que os anjos, quanto mais herdou, mais excelente o nome que os dele. Nesses textos nós vamos ver que nós temos, ele apresenta Jesus aí como o herdeiro de todas as coisas, como co-herdeiro do universo, fala de Jesus enquanto o esplendor da glória de Deus. Ele usa a expressão, ele diz assim, olha, Jesus é a expressão exata de Deus. Ele vai dizer ainda que Jesus é o sustentador de todas as coisas e purificador dos pecados e autoridade máxima nos céus. Então, quando a gente olha para esses textos, essas figuras, essas atribuições, esses atributos que ele fala da pessoa do Senhor Jesus, nós vamos ter aí um panorama de como ele identifica o Senhor Jesus na sua excelência e na sua supremacia. Ele já inicia a carta falando dessas atribuições. Então, quando a gente vai falar que Jesus, por exemplo, é a expressão de Deus, que é uma das colocações que o texto faz, nós podemos entender que Jesus, por essas colocações e por ser a expressão da glória de Deus, é o logos de Deus, é a lógica, é a formação. A palavra do Senhor vai dizer para a gente que sem ele nada do que foi feito se fez, né? João, capítulo de número 1, vai dizer porque dele, por ele foram feitas todas as coisas e nada do que foi feito sem ele se fez e nele está a luz dos homens. João, quando ele inicia, ele vai dizer que ele é o verbo vivo e dizendo então como o verbo vivo, ele é a voz que ecoa no universo, a voz que põe ordem no caos, a voz que fez todas as coisas serem como são, aquilo que pegou o que era sem forma e vazio, que estava totalmente numa condição caótica, ele vem e transforma isso através da sua palavra, a autoridade da sua palavra. Por isso o texto vai dizer que ele é a expressão exata de Deus. E quando a gente fala da voz de Cristo, a gente tem João capítulo 1, que vai nos dizer que ele é o verbo, portanto é o logos, é o logo de Deus. E também a gente pode pensar naquela passagem lá de Marcos capítulo 4, onde ele vai falar a respeito, onde vai demonstrar uma autoridade, né? A autoridade dele ali junto com os seus discípulos no barco, aquele vento, a tempestade agitando as ondas, agitando o mar e os discípulos ali temerosos, Senhor, Mestre, não te importa que pereçamos. E ali no meio de tudo aquilo, o Senhor Jesus se levanta, acalma a tempestade
E os discípulos então passam ali a perguntar: quem é esse que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Então, quando nós pensamos na autoridade, na supremacia, na superioridade de Cristo, existem muitos textos que vão nos trazer esse entendimento, mas nenhum deles é maior do que Hebreus em termos de quantidade, né? A carta aos Hebreus é o que mais fala a respeito da supremacia da pessoa de Jesus. Até porque quando ele faz essa comparação entre judaísmo e cristianismo, ele vai trazer a superioridade da aliança. Quando a gente fala dessa superioridade, então, e ele vai falando a respeito de Jesus no capítulo de número 1, ele começa a fazer comparações. No versículo de número 5, ele vai dizer que Jesus, então, é superior aos anjos. E ele começa a falar da supremacia de Cristo e ele faz três comparações, três grupos de comparação. Ele vai falar da superioridade da pessoa de Jesus. Então ele vai dizer que Jesus é melhor que os profetas, que os anjos, que Moisés, que Josué. Ele ainda vai falar da superioridade do ministério da pessoa de Jesus, enquanto ministério sacerdotal melhor e maior do que o ministério de Araão, do que o próprio Melquisedeque, que é também uma prefiguração de Cristo. E ainda coloca ele, quando se fala de sacerdócio, a respeito do ministério da pessoa de Jesus, da sua melhor aliança, da superioridade da aliança de Cristo Jesus. E ainda ele vai tratar sobre a superioridade do caminho de fé, né? Um chamado de segurança. E quando a gente vai ali discorrendo, o capítulo de número 11, por exemplo, ele trata da fé. E ele poderia parar ali nos primeiros versos, onde ele conceitua o que é fé, né? Mas ele insiste, o autor insiste em fazer alguns desdobramentos para que a gente possa perceber que os heróis da fé ali registrados, ali elencados, eles não nasceram prontos e que pessoas comuns e sujeitas a tantas coisas também são construídas, né? A fé, ela é uma construção nos nossos corações, ela não nasce pronta. Nós temos um processo de fé. Ele precisa ser construído ao longo da nossa jornada. E isso é especial e maravilhoso de entender que um Deus tão poderoso, tão grande, tão maravilhoso, tão Senhor de todas as coisas, ainda assim se importa conosco, com a qualidade da nossa vida e com a fé, para que tenhamos uma fé que não seja pautada em coisas ou conquistas humanas, mas plenamente nele e direcionada de uma forma correta para que possa ter a identidade e o endereço. E é uma das coisas que ao final da nossa aula hoje a gente vai entender para onde é que aponta a nossa fé, na verdade. Então, quando nos textos aqui, Hebreus do capítulo 1, do verso 3 até o 14, ele vai falar da superioridade de Jesus em relação ao Cristo. Em relação aos anjos. E aí, então, ele vai falar que Jesus, ele é superior aos anjos. O próprio texto nos traz isso, dizendo que, então, nenhum dos anjos, quando a gente olha para ele, a nenhum dos anjos, o Senhor Deus disse: assenta-te à minha direita. Então, quando a gente olha para isso, nós vamos entender, sim, que essa superioridade de Jesus, ela é maior porque os anjos, eles eram co-servos, né? Eles são servos de Deus a favor dos homens. Eles são aqueles que vão estar sendo usados por Deus para nos abençoar. Eles não são, embora sejam seres celestiais, eles são seres incorpóreos e que estão a serviço de nós. E num dado momento, Paulo fala também sobre isso, e em outros textos ele vai até nos advertir para que não estejamos cultuando aos anjos. E, na verdade, os anjos são servos de Deus em nosso favor. Então, ele vai dizer que Cristo é superior aos anjos. O seu nome é Jeová Salva. O seu nome é ungido, né? A palavra Cristo significa ungido, Messias, mas anjos tem como significado principal ser mensageiro.
então aquele que é o Messias, aquele que salva, aquele que é o ungido, aquele que é o separado, naturalmente, então, ele é superior àquele que são os mensageiros. O texto ainda vai nos falar que Jesus é superior a Moisés. E quanto superior a Moisés, nós vamos entender que Moisés era um colaborador temporário, foi usado por Deus de uma forma muito especial para que o povo fosse guiado ali pelo deserto, para que então pudesse ser direcionado até o propósito de Deus, a sua promessa. Mas Jesus, ele é aquele que é um participante ou coparticipante eterno, merecedor de toda a honra, filho legítimo, e ele próprio então é aquele que vai consumar essa entrada naquilo que é a promessa do Senhor, naquilo que é a terra prometida, a promessa do Senhor. Ele vai falar que é superior a Arão por conta do sacerdócio de Arão, né? Arão ali, ele foi um sacerdote, e como sacerdote ele estava responsável então pelas honrarias, pelos sacrifícios, mas Cristo, ele é o próprio sumo sacerdote. Então ele entra no templo, e o texto vai dizer mais à frente em Hebreus que ele entra de maneira definitiva e apresenta o sacerdócio definitivo. Então é algo muito importante e interessante. Toda a superioridade de Cristo apresentada no livro de Hebreus, superior a Melquisedeque, a Arão, a Moisés, a Josué, aos anjos, enfim, mesmo com tudo aquilo que os textos vão relacionar e mostrar da superioridade de Cristo, ainda assim, no livro de Filipenses, no capítulo de número 2, nós vamos ter um elemento importante que ali do versículo de número 5 até o 11, ele vai falar de um fenômeno chamado na teologia de kenosis, que é o esvaziamento da pessoa de Cristo, é a doutrina do esvaziamento do Logos divino, onde Jesus se posiciona ali como aquele que é servo. O texto vai dizer pra gente assim, olha, mas ele esvaziou a si mesmo e tomando a forma de servo, se fez semelhante aos homens e, achado na forma humana, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, mesmo Deus trazendo Jesus, mesmo sendo Jesus a pessoa superior a todos esses elementos, todos os outros que nós vimos aqui, que o texto na carta de Hebreus vai nos mostrar, ainda assim, ele se posiciona como alguém com tamanha humildade, que ele vai dizer, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou a si mesmo e tornou-se homem. Humilhou-se, colocando-se na forma de servo, e uma vez na forma de servo, se fez semelhante aos homens. Então, olha que interessante. Muitas vezes nós, cristãos, temos o desejo, e é natural isso pelo Espírito Santo, de falar na língua dos anjos, de termos aquela experiência maravilhosa de falar na língua dos anjos, a experiência de falar com Deus em línguas estranhas, que é a principal evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas pensando sobre esse texto de Filipenses, nós temos exatamente o inverso. E Deus falou na língua dos homens, não é assim? Independente do idioma, independente do dialeto, independente da localização, nós temos que Deus veio a nós e falou na língua dos homens. Então, olha que grandeza essa do nosso Deus, no sentido de se posicionar do tamanho, da grandeza ou da pequenez, na verdade, de um homem, para que ele pudesse ter esse contato, essa comunicação e se fazer ali o sacrifício único e perfeito e validar de maneira única e especial e ainda definitiva a aliança e até mesmo a restauração da identidade do homem com ele, Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber
quão grande é o amor do Senhor, o nosso Deus, e como nós precisamos perceber que a grandeza é dele, é do Senhor, e que verdadeiramente nós nada temos a oferecer. Muitas vezes nós pensamos em quão grandes ou quão superiores, como que nós podemos estar sendo visto. Nos preocupamos com tantas coisas, e o Senhor Deus, ele se esvaziou para se colocar exatamente na condição de servo, na condição de homem, para que a gente pudesse estar ali desfrutando da sua graça, da sua bondade e das suas virtudes. Olhando para esses textos, nós vamos entender que Jesus, ele verdadeiramente tomou sobre si essa prerrogativa, né, de ser alguém que pudesse estar se colocando como servo ao nosso favor. Com os textos que nós temos, olhando para essa colocação de Jesus enquanto alguém superior, nós vamos parar para pensar como tem sido a nossa vida diante do Senhor Jesus. Será que nós temos visto Jesus exatamente nessa dimensão que ele é? Mesmo sendo servos de Deus, mesmo estando em uma igreja, servindo ao Senhor, será que nós temos percebido, será que nós olhamos para essas figuras e identificamos o Cristo, o Senhor Jesus, nessa dimensão, nessa grandeza que ele tem, de ser alguém que foi considerado e colocado e chamado por Deus a ser maior do que os anjos, que são os seres celestiais, e que tantas pessoas ainda muitas vezes se prostram diante deles, idolatram, buscam como se fossem agentes superiores ao próprio Cristo. Ele posiciona a Cristo como o maior dos profetas. E, na verdade, quando a gente fala em maior dos profetas, o próprio Jesus vai dizer que João Batista foi o maior dos profetas nascido, né, de homem. E João, na verdade, se referiu ao Senhor Jesus, dizendo que ele não era digno de carregar as suas sandálias. Então, melhor do que os profetas, melhor ou superior aos anjos, por aquilo tudo que os anjos estão lá desde o princípio, e Jesus também estava. E a sua palavra foi aquela que colocou ordem em todas as coisas, e é o que continua delimitando todas as coisas. Ainda é aquele que tem a superioridade. Quando a gente pensa na voz do Senhor Jesus, na sua autoridade, vamos entender que ela é aquela que ecoou no universo e que continua ainda colocando ordem no caos que a nossa vida é. Basta uma palavra. Hoje nós estamos vivendo aí um período de pandemia, mas temos que a própria voz do Senhor é aquela que põe ordem no caos, é aquela que estabelece a paz, aquela que traz graça. E quando nós pensamos a esse respeito, na grandeza do Senhor Jesus, na sua superioridade, ainda maior do que Moisés, que foi aquele que liderou, que formou um povo, que conduziu, e que a gente assiste milagres tão, né, olhando para os textos bíblicos, coisas tão grandes, tão especiais e tão importantes. Ainda Josué, que foi aquele que entrou com o povo na terra prometida, que fez conquistas. Então, olhando para esses aspectos e aspectos do ministério do Senhor Jesus, superior a Arão, superior a Melquisedeque, que não tinha parentela, que é uma prefiguração de Jesus, não tem parentela dentro do texto bíblico. A Bíblia não traz a sua hierarquia, não fala de onde veio, só fala que ele é o rei de Salém. A palavra Melquisedeque significa rei justo, o rei da justiça. Então, é algo muito especial de dizer, olha, o ministério de Jesus foi superior àqueles que então eram superiores como Arão, e pensando nisso,
num período em que o judaísmo tinha isso como uma figura essencial de servir a Deus. Era fundamental para eles estas figuras por conta da lei, do serviço sacrificial, da vida deles a respeito de servir a Deus, de como servir a Deus. Então nós vamos ver aí um Cristo totalmente prefigurado na sua essência e na sua superioridade. Quando então a gente vai olhando para esses textos, nós vamos pensar: será que de fato nós estamos olhando para um Jesus nessa dimensão? Será que nós estamos pensando em Jesus desse tamanho? A nossa fé tem estado pautada num Cristo que tem essa dimensão? Será que a gente para pensar a respeito disso? O Salmo 110, ele e também o livro de Hebreus, eles são, ambos vão falar, o Salmo 110 ele é messiânico e Hebreus, eles vão falar ambos da superioridade de Cristo. Eles falam de um reinado de justiça e daqueles que também estão junto dele. Então, vamos entender que o Messias já veio e que ele hoje vive entre nós e também está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós e que vai vir buscar a sua igreja. E aí, então, a importância de aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, de tê-lo como Salvador pessoal. A nossa salvação depende dele, está totalmente ligada dele. E no que depender de Jesus, ela começa aqui e agora. E a ideia é, se você não tem Jesus como Salvador, ou se por alguma razão essa sua aliança foi quebrada, Deus, você tem vivido distante, tem vivido afastado da presença do Senhor Jesus, que você possa nessa manhã considerar a pessoa do Senhor Jesus, a sua grandeza, essa dimensão, esse elemento da kenosis, que é o esvaziar-se, né, o autoesvaziamento da doutrina, o autoesvaziamento da essência, da glória de Deus, e assumir esse papel de servo, esse papel de humildade. Então, se você, nessa manhã, tem esse propósito, tem esse desejo de reconciliação, ou mesmo de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, para que Ele seja o Senhor da sua vida e que toda essa superioridade dessa aliança de Cristo em relação até à aliança judaica possa estar sendo uma verdade na sua vida. A ideia é que você então possa nesse momento considerar isso e orar ao Senhor e pedir para que o Senhor entre no seu coração, para que Ele possa escrever seu nome no livro da vida, para que você tenha comunhão com Ele. E eu quero dizer para você, nesta manhã, de tudo aquilo que você ouviu e do texto que nós lemos aqui, ou dos textos que lemos, tanto lá nos Salmos quanto no livro de Hebreus, falando da superioridade de Cristo, quais foram as afirmações para você nessa manhã? E o que você vai fazer em resposta a Deus para aquilo que você ouviu? E aí a ideia é que você, pensando no que Deus falou com você de maneira particular, que você escreva a sua resposta para Deus em forma de oração. E faça, sim, uma oração pedindo ao Senhor que fale com você, que te ajude nessa jornada e nessa caminhada de fé, e que isso seja uma resposta de Deus ou para Deus a respeito daquilo que Ele falou na sua vida. E que de coração você possa estar entregando a sua vida para o Senhor todos os dias e desfrutando da sua graça, da sua paz, da sua bondade, em nome do Senhor Jesus. E que Ele possa estar ouvindo você todos os dias. Eu quero desejar a você que você tenha um excelente domingo em nome de Jesus. Que você possa estar desfrutando da bondade, da graça, do amor, dessa superioridade de Cristo, dessa segurança que Cristo nos dá, de uma aliança que é eterna, de uma aliança que é única, que é definitiva e que é suficiente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento. Que
que o Senhor te conceda um excelente dia. Graças a Deus. Eterno Deus e maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, por esta manhã, por este domingo e por tudo aquilo que o Senhor nos concede. Que verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra, que é boa, que é maravilhosa e que é essencial à nossa vida, ela possa ecoar em nosso coração. E a superioridade, Senhor, do ministério e da pessoa de Jesus possa ficar gravada em nosso coração. Há muitos, Senhor, assédios e tantas coisas nos são oferecidas, mas sabemos, ó Deus, que a religiosidade não salva, sabemos, Senhor, que o sacrifício não salva, sabemos que a nossa liturgia não salva, mas que o teu amor e a tua bondade, a tua graça derramada ali na cruz do Calvário, isso é aquilo que nos salva. E a aceitação do seu perfeito, único e suficiente sacrifício, isso sim é aquilo que nos conduz à vida eterna. E então nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude nessa jornada de fé para a glória e o louvor do teu nome. Abençoa, Senhor, nesta manhã cada família, cada lar, para que o teu amor, a tua paz, a tua graça, a tua bondade esteja ali presente. Acalma, Senhor, os corações que estiverem atribulados, acalma, Senhor, aqueles que estiverem angustiados, e que a tua palavra de esperança única, soberana e eterna seja também, Senhor, com aqueles que se encontram enfermos, aqueles que estão, Senhor, enlutados. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu peço que, assim, o teu amor e bondade alcance a cada um e nos envolva nesse dia. É no nome de Jesus que assim eu oro e também já te agradeço. Amém. Amados, Deus abençoe em nome de Jesus.